Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto. Vamos convidar vocês para louvar conosco. Você que está em casa, nos acompanhe, cante conosco. Nós vamos cantar o hino Bem Junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém? Logo, logo estaremos juntos com o nosso Deus. Eu te convido agora para você curvar a sua fronte e orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai de amor, Príncipe da paz, Senhor, nós estamos passando por um momento tão delicado, tão difícil, que infelizmente nós não podemos estar todos juntos. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está presente em cada lar, com cada pessoa que está agora em casa te louvando, te engrandecendo. Meu Deus, por favor, esteja com cada indivíduo, esteja com cada familiar, e que de forma muito especial que o Senhor visite os hospitais, os leitos daquelas pessoas que estão sofrendo. E Senhor, por favor, que o teu manto de justiça, de poder, possa estar sobre nós
todos os momentos. Senhor, nos prepare, nós não aguentamos mais viver nesse mundo. Nós queremos estar juntos do Senhor logo. Por favor, meu Deus, nos capacite, nos ajude. E, por favor, Pai, nos prepare para encontrarmos contigo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O arroz branco é mais barato e cozinha mais rápido, mas não apresenta tantas vantagens quanto o arroz integral. O arroz integral ele tem mais vitaminas, ele tem mais minerais, ele tem mais fibras do que o arroz branco. E por isso ele vai contribuir com micronutrientes importantes para a nossa dieta que vão auxiliar uma série de processos no metabolismo do corpo. Se você quer aprender a preparar o arroz integral de forma simples, saudável e deixá-lo bem saboroso, então anote essa receita. Aqui então a gente vai fazer uma receitinha bem simples e bem gostosa de arroz integral. Olha só o que eu vou usar: 2 xícaras de arroz integral. Olha, a maioria já vem lavado, aqueles que não vem lavado você pode lavar, que geralmente é o a granel. Vou usar também folhas de louro fresquinha ou a seca, não tem problema. Vou usar uma cebola, uma unidade de cebola média de casa, não precisa ser aquela gigantesca. Vou usar de 3 a 4 dentes de alho fresco, por favor não compre o triturado. E vou usar um pouquinho de azeite, tá bom? Acerte a quantidade de água do arroz colocando sua mão dentro da panela e apertando o arroz no fundo. Vá adicionando água até que ela chegue ao dorso da sua mão. Outra forma de medir a quantidade exata de água é deixar que ela ultrapasse cerca de 2 dedos de altura do nível do arroz. Com o tempo, você vai saber dosar a água só olhando. Então vamos lembrar lá, recapitula. A gente vai colocar o arroz, colocar a água, os temperos. Vai então deixar fervendo até a água baixar um pouquinho e chegar no arroz. Tá bem? Então depois que a água chegou no arroz, eu posso tapar, diminuir bem o fogo e deixar terminar de cozinhar. Mas Felipe, não deu certo, ainda ficou duro. Então tapa esse arroz e deixa ele terminar de cozinhar no vapor ou no calor da própria panela, tá bem? Depois de pronto, o nosso arroz vai ficar mais ou menos dessa maneira. Então eu posso colocar, de dica aí pessoal, anota, viu? Posso colocar salsinha, cebolinha, quem sabe uma cenoura ou temperos à parte. Quem gosta aí de manjerona, manjericão, o próprio orégano fresco. Fica uma delícia no nosso arroz. É isso que a gente deve fazer em casa para ter um bom arroz integral. O corpo, ele quer alimentação como ela vem na natureza. É um pacote que você recebe. Um arroz é um pacote, não é apenas amido, ou isso ou aquilo. Não, é um pacote completinho, com vitaminas, com sais, com proteínas, um pouquinho de gordura, etc, etc, etc. Tudo facilitado para que o corpo digira aquilo, metabolize aquilo da melhor maneira possível e aproveite aquilo da melhor maneira possível. Se você começa a tirar, refinar, o metabolismo se torna mais difícil, porque fica faltando vitaminas, fica faltando aquilo para fazer aquele sistema funcionar. E ele vai tirar da onde? Tá entendendo? Ele tem que tirar de outros alimentos que eventualmente contenham. Se você tira esses elementos que fazem com que diminua o complexo B e sais minerais e outras vitaminas, você vai ter deficiência delas. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei,
eu sei de um rei de paz e amor, que o mundo em tuas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe ali mesmo eu serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Amém. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa em casa, né? Nossa casa de Deus online. É uma alegria poder estar com você nesta noite. E é muito bom quando nós podemos terminar a semana na presença de Deus e logo depois do sábado, agora no primeiro dia da semana, começarmos também na presença de Deus. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte mais uma vez e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Nesta noite, pedimos que de maneira muito especial o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que ao ser aberta, que ela toque fundo no nosso coração e que possamos entender qual é o teu plano para a nossa vida. Cuida, Senhor, também daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfrentando esta doença, e que esta semana que estamos começando agora, a última semana da situação emergencial, seja, ó Deus, uma semana de decisões positivas, que tudo volte ao normal e que nós possamos continuar a nossa jornada, a nossa vida e a nossa vida espiritual também. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 1 a 11. Ageu, capítulo 1, o verso 1 a 11. O livro de Ageu é um pouquinho difícil de encontrar, mas ele está no final dos livros do Antigo Testamento, pertinho do início do Novo Testamento, o livro dos profetas menores,
E a palavra de Deus diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu foi o primeiro dos profetas menores pós-exílio. Não se sabe muito bem se ele, a não ser o que foi revelado em seu livro e algumas menções de seu nome no livro de Esdras. Se você quiser consultar depois, no livro de Esdras, no capítulo 5, verso 1 e 6, verso 14. Alguns acreditam que se ele estivesse tão idoso quando proferiu suas profecias, que talvez tenha visto ainda o primeiro templo. Isso está em Ageu capítulo 2, verso 3 que lemos. Se pensarmos assim, Ageu pode ser considerado um elo entre os dois templos, o antigo e o novo. Quando Ciro, o Grande, conquistou o Império Babilônico em 539 a.C., ele estabeleceu uma conciliação com a religião da nação conquistada. Isso aconteceu até mesmo com o deus babilônico Marduk. Essa atitude de conciliação estendeu-se também a Israel. Por isso, o decreto de reconstrução do Templo de Jerusalém, registrado em Esdras capítulo 1. Aproveitando então esse decreto, alguns exilados, sob a liderança de Zorobabel ou Sesbazar, que era filho de Salatiel, descendentes de Davi, voltaram para sua terra natal. Imaginem só, depois de tanto tempo vivendo sob a escravidão babilônica, agora tiveram a oportunidade de voltar para casa, voltar para sua terra natal, para os seus, coisa extraordinária. Porém, durante todo o reinado de Ciro e seu sucessor Cambises, os inimigos dos judeus se esforçaram para que saísse um edito real que acabasse com esse trabalho. Isso está registrado lá no livro de Esdras, no capítulo 4, o verso 5. Mas o Senhor interviu em favor do seu povo. Daniel, o profeta, registra esta intervenção de Deus, está em Daniel capítulo 10, atendendo à oração do seu povo. Contudo, após o início promissor, o trabalho no segundo templo, na reconstrução do templo, gradualmente diminuiu, até o ponto de praticamente cessar, acabar, principalmente pela oposição daqueles que eram irmãos do povo judeu, os samaritanos. Desanimados então com toda aquela situação, o povo começou a voltar para o cativeiro ou para o cultivo
de suas terras, a construção de suas casas e a cuidar da sua vida. E o templo permaneceu em ruínas. Até nos tempos de Esmerdes, em 522 a.C., o chamado destruidor de templos, pelo rei Dario. Ele deu forças aos samaritanos por um decreto que vinha impedir completamente a obra na cidade de Jerusalém. Ellen White registra este fato no livro Profetas e Reis, na página 572. Queridos irmãos, quando o trabalho na casa de Deus parou por completo, eles viviam sua vida, cada um cuidando de si mesmo, de suas plantações, de suas casas, trabalhavam duro, muitas horas, mas nada acontecia. Quanto mais trabalhavam, menos tinham. E além de tudo isso, uma seca terrível tomava conta da terra. Ou seja, um momento de crise, um momento muito difícil, em que as pessoas estavam mais preocupadas em seu sustento, em cuidar da sua família, dos seus sonhos, dos seus desejos, deixando a casa de Deus em ruínas. E foi para esse tempo, um tempo de letargia espiritual, de mornidão espiritual, que o Senhor então levantou ou suscitou o profeta Ageu. No livro de Ageu, no capítulo 1, verso 2 a 7, que já lemos, trazendo para os nossos dias, fica-nos uma pergunta. E eu gostaria de lançar esta pergunta para você que está aí em casa, assistindo essa transmissão, este sermão, este culto. A minha pergunta para você é bem direta. Eu gostaria de saber de você, qual é a sua maior vontade? Qual é o seu maior desejo? E se você fosse Deus, e eu sei que você não é, nem eu, mas se fôssemos Deus, qual seria o nosso desejo para o nosso povo, para o seu povo? Você já se perguntou em que tempo da história do mundo nós estamos vivendo? Quando você olha para as circunstâncias, para as coisas que estão ao nosso redor, o que está acontecendo com o nosso planeta, o que está acontecendo com a humanidade, com a sociedade, por acaso não vem à sua mente, ao seu coração, esta pergunta: que tempo da história estamos vivendo? Eu gostaria de dizer para você que o maior desejo de Deus, nos tempos de Ageu, lá nos tempos de Ageu, era restaurar o seu reino, o reino de Deus aqui nesta terra. Mas hoje, o maior desejo de Deus é restaurar o seu reino universal. E para que isso aconteça, é necessário dar fim ao pecado, e nós sabemos disso. Deus vai destruir o pecado. Essa é a promessa de Deus. E quando isto acontecer, não teremos mais nenhuma das dificuldades que temos neste mundo. A crise vai passar. Não teremos mais Covid, não teremos mais morte, nem dor, nem pranto. Não teremos mais sofrimento. Seremos felizes para sempre. Você não sonha com esse dia? Com este momento? Mas para que isso aconteça, algo precisa ser terminado. Jesus diz no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 14, ele diz assim: o Evangelho do Reino, que não é qualquer evangelho, será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, o Evangelho que está registrado em Apocalipse no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, a nossa responsabilidade como povo de Deus. A minha pergunta para você, nesta noite, para você pensar comigo, é:
será que estamos pregando este evangelho como algo tão urgente e tão necessário que pode mudar a nossa história, não só por 1 ano ou 2, mas por toda a eternidade? Será que temos esse senso de urgência na pregação do evangelho? Eu vou passar alguns dados para você, eu gostaria que você pensasse comigo. A escola bíblica da TV Novo Tempo atende mais de 100 mil pessoas por ano. Imaginem só, que coisa extraordinária. Louvado seja Deus pela escola bíblica da Novo Tempo. Hoje somos por volta de 20 milhões de adventistas em todo o mundo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Batizamos por minuto 1,5 pessoa no mundo. 85 pessoas são batizadas a cada hora. E 2.040 pessoas são batizadas todos os dias na igreja adventista. E eu pergunto para você, estamos avançando? A pregação do evangelho está avançando? Será que estamos pregando o evangelho em todo o mundo para que logo Jesus Cristo retorne? Por dia, são 200 mil novas pessoas no mundo. 200 mil novas pessoas no mundo nascem todos os dias. Faça uma conta comigo. Nós batizamos 2.000 pessoas. E nascem 200 mil pessoas. Temos um saldo negativo de 198 mil pessoas todos os dias. Não para por aí. Porque temos também 7 bilhões em todo o mundo. E alguns dizem que até 2030 nós chegaremos a 10 bilhões de pessoas. E eu pergunto para você, será que nós pregaremos o evangelho em todo o mundo e veremos Jesus Cristo voltando em nossa geração? O que falta para pregarmos o evangelho com mais intensidade? E ao invés de batizarmos 2.000 pessoas e nascerem 200 mil, passarmos a batizar 200 mil pessoas por dia. O que nos falta? Já parou para pensar nisso? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, será que eu estarei envolvido fazendo alguma coisa? Essas perguntas precisam ser respondidas. Será que em algum momento da história humana, este evangelho já foi pregado em todo o mundo? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, verso 1 a 8, 14 a 17. Não vamos ler os textos, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, você conhece a história. Este relato de Atos capítulo 2 nos revela que o evangelho foi pregado em todo o mundo quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra. Eles pregaram poderosamente este evangelho depois do Pentecostes, cumprindo a profecia de Joel. E então, o mundo todo, conhecido da época, conheceu a respeito de Jesus, ouviu falar de Jesus. Sabe o que Joel disse? Joel capítulo 2, verso 23, diz que haveria uma chuva chamada chuva temporã. Era uma chuva constante, que vinha para germinar, para amadurecer o grão. E logo então, depois, viria uma chuva chamada chuva serôdia. Era uma chuva torrencial, que vinha de forma forte e preparava o grão para a colheita. A chuva lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi a chuva temporã, que estava sendo derramada. Irmãos, por 2000 anos essa chuva tem sido derramada sobre a terra, especialmente entre os cristãos. Mas vai chegar o momento do derramamento da chuva serôdia, que preparará o grão para a colheita. A chuva serôdia não só poderá ser derramada depois que a chuva temporã foi derramada, mas essa chuva serôdia,
virá sobre quem? Quem receberá a chuva serôdia? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, o verso 28. Joel, capítulo 2, o verso 28. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Joel 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Sobre quem Deus derramará o seu espírito em porção dobrada? Diz a palavra de Deus, sobre toda a carne. Mas você já pensou aquela plantinha que não cresceu, que não ganhou força, receber uma chuva torrencial como esta? O que acontece? Simplesmente é arrancada e levada pela enxurrada. Queridos irmãos, e nós adventistas muitas vezes ficamos assim preocupados com a data da volta de Jesus. Já percebeu? Agora com o Covid, algumas pessoas têm perguntado, será que esse é o momento da volta de Jesus? Será que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo? Você encontra na internet pessoas preocupadas com um tal de decreto dominical. Importante, profecia. Alguns estão preocupados com os Illuminates, outros estão preocupados com o tal do chip, outros estão preocupados com o coronavírus, com o isolamento social e tanta coisa mais que existe por aí para nos preocuparmos. Mas por que colocamos na cabeça que a porta da graça vai se fechar quando sair o tal decreto? Ficamos marcando a data da volta de Jesus e preocupados com isso. E pensamos, enquanto não vier o tal do decreto, tenho tempo, a porta da graça ainda não fechou. A porta da graça vai se fechar para quem não conhece a verdade, irmãos. Mas para quem já recebeu a chuva temporã, o sinal de que o fim se aproxima é a chuva serôdia. A chuva serôdia será derramada sobre a terra com dois objetivos principais: confirmar a verdadeira igreja de Deus e dar poder para a mensagem do terceiro anjo, para a colheita final e o preparo do povo de Deus para o tempo de angústia. Esta é a chuva serôdia. A pergunta que fica para nós é: será que estamos nos preparando para receber esta chuva? Será que estamos prontos para receber essa chuva torrencial do Espírito Santo em nossa vida, em nossa igreja? Será que nossa raiz está profunda na fé, a ponto de não sermos balançados e influenciados pelas circunstâncias desse mundo? Nós estamos vivendo no tempo do fim, e isto está muito claro para todos nós. Somos a única geração que pode ver Jesus Cristo voltando em vida. Já parou para pensar nisso? Mas a nossa pergunta nesta noite é: será que estamos prontos para esse dia? Será que estamos prontos para receber Jesus se Ele voltasse hoje? A palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão. E nunca houve uma geração tão descuidada, vivendo tão lá para frente, se esquecendo da frase: louco, esta noite pedirei a tua alma. Está em Lucas capítulo 12, verso 20. A situação atual do nosso mundo não é tão agradável e boa como nós podemos pensar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não são os tais terremotos, as maremotos e os furacões que ocorrem lá fora. O que me chama a atenção, muitas vezes, é a frieza com que nós nos comportamos diante do Evangelho. Já parou para pensar nisso?
que me chama a atenção muitas vezes é a mornidão espiritual que nós vivemos. Parece que perdemos o primeiro amor. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão buscando a Jesus como buscam a água. Tantas coisas ocorrendo lá fora, mostrando que Jesus está voltando. E nós precisamos estar prontos para esse dia. Mas nunca vivemos um tempo onde surge tanta gente falando besteira por aí, bobagem. Como que o Espírito Santo não é Deus, ou que é uma energia. E sabe por quê, meus irmãos, isso acontece? Porque quando não temos o Espírito Santo em nossa vida, abrimos margem para dizer que Ele não é Deus, que Ele não existe, pois nada se vê. Só fala que o Espírito Santo não é Deus aqueles que não o têm e que nunca o experimentaram. Do outro lado, estão aqueles que fazem do Espírito Santo mais um espírito demoníaco, que tem a ver com as emoções, com êxtases, não enxergam a ação do Espírito, falam como Israel. Não veio o tempo ainda, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, verso 2 do capítulo 1 de Ageu. E o verso 9 diz assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Verso 10: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Queridos irmãos, amigos que estão conosco nesta noite, você sabe por que o Espírito Santo, a chuva serôdia, ainda não veio? A resposta está em Ageu, no capítulo 1, verso 9. Porque a minha casa ainda permanece em ruínas. É claro que não precisamos fazer uma excursão para Jerusalém, para reconstruir o templo que está em ruínas. Porque o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19, e o capítulo 3, verso 16, diz: não sabeis que sois vós o templo do Espírito Santo? Que templo que temos que reconstruir? O templo que precisamos reconstruir nesses últimos dias da história deste planeta não é esta igreja, irmãos. Não é o templo de Jerusalém, mas é a minha vida, o meu coração, a minha mente, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com as coisas celestiais. Deus não pode morar em um templo derribado. O Espírito Santo não pode ser derramado num templo em ruínas, num coração cheio de mágoas, de rancores, cheio de tristeza. O Espírito Santo não pode ser derramado sobre aqueles que vivem em pecados escondidos, vida dupla, dupla personalidade. De manhã é um cristão, à noite se transforma, vira um demônio. O Espírito Santo não pode habitar nesse tipo de casa derribada. E é por isso que o convite de Deus para nós nesta noite é que compreendamos que o que determina se eu serei salvo ou não serei, não é o decreto dominical, não são os terremotos, não é a violência, não são as ordens mundiais, e muito menos o Covid-19. O que determina a minha salvação é se estou recebendo na minha vida, na minha família, a chuva serôdia, o Espírito Santo de Deus. Se eu não receber a chuva serôdia, isso significa que eu não estou preparado para passar a crise final, para atravessar os últimos momentos da história deste mundo até que Jesus Cristo venha. Queridos irmãos, amigos, não podemos brincar com nossa salvação. É a eternidade que está em questão.
eternidade que diz que está em questão. Sabe, irmãos, imaginem que você foi escolhido para disputar a última prova dos 100 metros rasos. Deus fez o convite a você. E Ele disse: olha, sua prova final vai ser de atletismo. Você precisa vencer. E vai ter um só competidor. Seu nome, Usain Bolt. E você precisa vencê-lo. Então você diz: mas agora que o Senhor me diz isso? Agora? E Deus diz: eu já te disse isso desde que você nasceu. Mas você foi seduzido por tantas coisas que você se esqueceu de treinar, de se preparar para esse dia. E agora você me diz: nossa, agora? Só tem uma semana? Não vou conseguir. Enquanto isso, seu adversário treinou a vida inteira, se preparou para esse dia, viveu só para este momento. A pergunta que eu faço para você é: quais são as suas chances de vencer? Nenhuma. Zero. Queridos irmãos, o fim está chegando. Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Logo, logo o Espírito Santo será derramado em porção dobrada sobre a igreja de Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e ele vai voltar. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: você estará preparado para receber a coroa da vida eterna neste dia? Não pense que será possível se preparar nas últimas horas, nos últimos momentos. Agora é a hora. Hoje é o dia de reedificar o templo do Senhor. Hoje é o dia de abrir o coração para o Espírito Santo. Hoje é o dia de colocar a nossa vida, a nossa família, aos pés de Jesus Cristo. Não espere para amanhã. Não deixe para depois. O amanhã não existe. É uma ilusão. Hoje é o dia da salvação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus planos. E que Deus fortaleça você e te dê coragem para enfrentar as crises e as dificuldades desta vida. Reconstruir o templo da sua alma para receber a chuva serôdia que Deus está preparando para você e para mim. Deus o abençoe. Nosso desejo e oração nesta noite é esse, para você e para mim. Amém, amém e amém. Nós vamos cantar para louvar a Deus. Vamos cantar deste Espírito maravilhoso, suave Espírito, hino de número 128 do nosso inário. Cantemos juntos.
Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque temos a promessa de que não estamos sozinhos. O Senhor enviou um outro Consolador. Ele está conosco todos os dias e estará conosco até a consumação do século. Sabemos que temos uma missão a ser cumprida, mas a principal delas é restaurar o templo da nossa alma, para que possamos receber a porção dobrada do Teu Espírito em nossa vida. E como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, assim como os discípulos no passado, pregar este Evangelho do Reino em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então ver Jesus Cristo voltando. Ó Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor ainda conta conosco. Muito obrigado porque o Senhor ainda habita em nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens preparado a cada um de nós. Toma, Senhor, em teus braços de amor esse teu filho que está do outro lado da câmera, que talvez esteja enfrentando uma luta titânica para se manter de pé na vida espiritual. Ó Senhor Deus, toma em teus braços de amor aquele que vacilou e caiu, mas que deseja voltar aos teus braços de amor. Dá coragem a ele, Senhor, para ele reconstruir o templo da sua vida. E aqueles, ó Deus, que têm trabalhado já na reconstrução do templo do seu coração, que o Senhor os fortaleça, que eles não venham nunca desistir, mas que continuemos a nossa jornada até aquele grande dia quando o Senhor voltar. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.